Bom, vamos iniciar o nosso estudo bíblico, dar continuidade a esse tempo que nós temos trabalhado de vivendo com propósito. Nós estamos falando sobre comunhão. Os irmãos devem ter lembrado de que há 2 semanas atrás, semana retrasada, nós falamos sobre comunhão. Semana passada a gente não teve o estudo bíblico, porque foi um culto em especial em aniversário de 15 anos da irmã, mas hoje nós retornamos. E eu quero começar fazendo uma pergunta muito importante para você. Coloca a minha pergunta inicial aí do estudo de hoje. Pode passar, vamos lá. O que significa ministério? Alguém saberia definir o que significa ministério? O que é ministério, irmãos? Trabalho. Ministério é trabalho, o irmão Antônio falou. Mas o quê? Os irmãos estão igual o personagemzinho ali, cheio de dúvida. Alguém já tinha parado para pensar o que é ministério? Ministrar. A irmã Tereza está dizendo que o ministério vem da ideia de ministrar. Trabalho, ministrar, mas alguém mais ou não? Uma função, exercer uma função, né, no ministério. Eu quero pensar sobre isso, porque existe todo mundo aqui tem o mesmo ministério? Todo mundo tem o mesmo ministério? Sim, a irmã está dizendo que sim? Lá atrás, todo mundo serve no mesmo ministério? Agora, existe um ministério que todos nós recebemos e é um ministério para todo mundo igual. Que talvez seja um ministério que a gente menos percebe que nós fomos chamados para exercer esse ministério. Existe um ministério que todo mundo aqui pode ter certeza que foi chamado para exercitá-lo, e talvez você nem imagina que ele exista, ou você fala assim, eu não sei nem qual é o meu ministério, estou buscando entender qual é, o que Deus quer para a minha vida. Mas existe um que nessa noite você vai precisar compreender, que é o seu ministério. É o meu, é o nosso, é o da igreja. Olha lá, hoje a gente vai falar sobre o quê? Restaurando a... Vamos lá, gente, trabalha comigo. Restaurando a comunhão. O pessoal lá trabalhou, vocês trabalharam igual, né? Restaurando a comunhão. E aí, eu quero então iniciar com uma introdução. Como cristãos, Deus nos chamou para que ajustássemos nossos relacionamentos uns com os outros. Alguém aqui já teve problema com alguém? Já teve problema com alguém, irmãos? Sim ou não? Sim. Agora, quando você tem problema com alguém, você foge ou você resolve o problema? Ou você bota para debaixo do tapete, ou você diz assim, não, amanhã eu soluciono isso. Resolve não? Na hora? O irmão está dizendo que na hora ele resolve. Então já sabe que se ele tiver problema com alguém aqui, ele vai resolver na hora. Às vezes a gente está no mesmo ambiente e com a nossa comunhão quebrada no mesmo ambiente. Às vezes a gente diz que a igreja está reunida, mas no meio dessa igreja reunida tem um montão de gente que está com a comunhão Iniciativa, né? Iniciativa, o irmão está falando ali, a irmã Teresa falou sobre perdão. São passos importantes. Aqui na frente, irmão Ademir, por favor, traz aqui para ele aqui. A gente parou de transmitir? Então, eu queria deixar importante, pastor, entender que o perdão é uma chave que vai abrir a porta do céu para a tua vida. Sim. Se você tem que perdoar independente de qualquer coisa. Tem pessoas que dizem assim, eu vou esperar uma oportunidade. Não espere a oportunidade. Vai lá e peça perdão. Porque o perdão é a sua chave para entrar no céu. É o que eu penso. Tá. A gente vai caminhar aí, tá bom? O Ademir trouxe aí uma palavra, né? É a palavra até muito forte, o perdão é a chave para você entrar no céu. Mas a gente vai caminhar e tentar aí decifrar esses assuntos aqui que foram tratados, né? É claro que se você não perdoa, dificilmente você entrará no céu, porque se você não sabe perdoar, como é que você vai ser perdoado?
Então, existe uma questão aí bíblica sobre isso. É claro que a nossa entrada no céu, ela se dá por meio do sacrifício de Jesus, né? Todo mundo concorda comigo. O fato de você reconhecer Cristo, ele te garante salvação. Então, se você é salvo, você vai ter no seu coração o sentimento de exercitar aquilo que Deus fez na sua vida. De perdoar, de entender de que nem sempre as pessoas vão fazer as coisas do jeito como você gostaria. Tem que ter paciência, tem que ter calma. Não é, às vezes, falando tudo o que se pensa que a gente vai conseguir chegar em um determinado lugar. Então, restaurar relacionamento é importante. Agora, eu quero que você pense hoje, tá bom? Vamos fazer assim. Se você tem alguém que está com um relacionamento quebrado com essa pessoa, pensa nessa pessoa hoje. Ai, pastor, é a minha filha. A gente não está se relacionando bem. Então, traz agora a sua memória, a sua filha. Não, é o meu esposo, é uma amiga do trabalho, é um vizinho. Pensa agora em alguém que talvez o seu relacionamento ele está fragmentado, ele está quebrado. Porque se nós recebemos o Ministério da Reconciliação, a gente vai ter que reconciliar esse negócio. Vai ter que mudar essa história. Não dá para continuar assim. Tá bom? Não podemos continuar com relacionamentos quebrados. E eu quero passar então com os irmãos alguns passo a passo para nós poder tomarmos uma iniciativa de reconciliar esse relacionamento. Primeiro, o que eu faço primeiro para ter um relacionamento consertado? O que eu faço? Olha lá, irmãos. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Primeiro passo, querido, para reconciliar-se com alguém, é primeiro falar com Deus. Porque quando a gente começa a abrir o coração para Deus, Deus começa a mudar o nosso coração. Quando a gente começa a orar, conversar com Deus, expressar para Deus a nossa indignação, o nosso sentimento e tudo que a gente tem lá dentro, Deus começa a fazer uma obra primeiro em quem? Em nós. Para depois Ele fazer uma obra em alguém. Então, para reconciliar-se com alguém, primeiro começa a falar com Deus, antes de falar com a pessoa. Quem aqui, de verdade, quando quer consertar alguma coisa, fala com Deus primeiro? Ou vai direto na pessoa e fala assim, não, eu vou lá resolver lá. Hoje eu vou lá resolver, vou lá falar com a pessoa primeiro. E vai lá e fala com ela, chega lá na hora, as coisas não dão certo. Porque quando a gente vai em algum lugar sem antes falar com Deus, a probabilidade de dar ruim isso aí é muito grande, irmãos. A Bíblia diz para nós que tem hora de falar e tem hora de calar-se. E às vezes, quando você fala com Deus, Deus vai falar para você assim, ó, cala-te. Não vai falar nada agora. E às vezes Ele vai falar assim, vai lá e fala. Então, quem tem que dar a ordem para a gente ir e falar, tem que ser Deus primeiro. Porque se Ele mandar, irmãos, essa reconciliação, ela vai dar certa. Mas se Deus não mandar ir, é melhor ficar no tempo da oração. A irmã Isabela levantou a mão lá atrás. O que houve com a luz do meio aí? Pode falar? Pode, minha irmã. Bem, o senhor falou um ponto aí que aconteceu comigo. Se Deus falar, né, você tem que fazer. E aconteceu comigo aqui, dentro da igreja. Há muitos anos atrás, eu tinha algo muito ruim lá com uma vizinha minha, mas já tinha se passado muitos anos. Mas eu, dentro da igreja, Deus falou comigo. Ele falou comigo que eu tinha que ir lá pedir perdão à pessoa. Só que, pastor, eu não fui. Eu não fui. E passou. E mais uma vez, novamente aqui na igreja, mais uma vez eu ouvi a voz de Deus. Eu tinha que ir lá falar. Eu sempre chego em casa, saio do culto, chego em casa, eu troco minha roupa rapidamente. Nesse dia eu não conseguia trocar de roupa. E Antônio falou para mim assim, mulher, vai lá trocar de roupa, vai ficar com essa roupa aí? Eu falei, não posso. Eu preciso ir a um lugar e você tem que ir comigo. Aí ele, aonde? Aí eu falei aonde que eu tinha que ir. Falei, vamos comigo. E eu cheguei lá, bati no portão da pessoa e a pessoa me recebeu com um sorriso. Aí a pessoa deu boa noite. Eu falei assim, olha, eu vim aqui fazer algo
que Deus me mandou eu fazer, e eu preciso fazer. Aí a pessoa falou para mim assim, fazer o quê? Eu falei, eu preciso te pedir perdão. Aí ela, mas eu já te perdoei. Eu já perdoei você. Desde o momento que eu nunca vi você falando nada do que aconteceu aí para ninguém, eu nunca ouvi você falar, eu perdoei você, mas ela tinha me proibido de, quando ela viesse na calçada, eu tinha que atravessar de calçada, porque senão eu ia apanhar. Mas eu era tão abusada, pastor, que eu ia de frente com ela. Eu nunca atravessei a calçada. E foi indo a minha vida toda assim. Só que Deus me incomodou e eu tive que ir. Tanto que eu falei com a irmã Marinete, que era daqui, eu falei, irmã Marinete, eu tenho que fazer algo assim, assim, assim. Ela falou, vai lá. Eu falei, mas eu não consigo, eu tenho medo de chegar lá e ela me receber mal. Eu falei, vai lá. Eu fui. Esse dia eu fui e, enfim. Aí ela ficou feliz, eu também, porque eu tirei um peso do meu coração. Amém. Que eu me sentia mal com aquilo, mas eu também, sabe, teimosa. E houve uma reconciliação ali, né? Isso. Hoje eu sempre passo por ela não mora mais na nossa rua, e falo normal, mas, enfim, é muito ruim a gente ficar assim. Exatamente. E nós não fomos criados para andar em discórdia com as pessoas, e andar em uma vida separada das pessoas. Não é para isso que Deus nos reconciliou com Ele, mas para que nós reconciliássemos outros com Ele através da nossa vida também com outras pessoas. Então, como que a gente vai dar um bom testemunho e reconciliar alguém com Cristo se a gente não fala com essa pessoa? Se a gente vira a cara para ela, se anda longe da presença dela. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos. Como eu falei no domingo pela manhã, o inimigo ele tem tentado separar a igreja, acabar com a comunhão da igreja, com o povo de Deus. E a gente precisa estar uma vida de oração para entender a vontade de Deus para a nossa vida. Então, olha só, se você orar a respeito do conflito, em vez de se juntar a alguém para murmurar, descobrirá que, em geral, ou Deus muda seu coração, ou muda o coração de outra pessoa sem a sua ajuda. Todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se nós tão somente orássemos mais a respeito deles. A gente precisa aprender a orar mais pelos nossos relacionamentos. Se está quebrado, ora a Deus. Tem algo contra alguém? Ora ao Senhor. Senhor, me dá a oportunidade, né, de poder ir, de poder falar, de poder reconciliar-se com essa pessoa. Às vezes a pessoa nem sabe que você tem algo contra ela. E você carrega um sentimento no seu coração contra alguém. Mas também, quando você sabe que tem que consertar. Não pode ficar quebrado esse relacionamento. A maioria dos conflitos tem raiz em necessidades não satisfeitas. Algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. Quando esperamos que uma pessoa, amigo, mulher, chefe ou membro da família satisfaça uma necessidade que somente Deus pode atender, estaremos nos candidatando à amargura e à decepção. Irmãos, se tem uma coisa que a gente precisa entender nessa noite, é isso aqui, ó. Ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto Deus. Não adianta ficar esperando que as pessoas vão suprir suas expectativas. Que as pessoas, elas vão um dia atender todas as suas necessidades. Não vão. As pessoas são falhas, assim como você é. Se a gente se olhasse no espelho e falasse assim, olha, eu sou falho e todo mundo que eu ando também a gente esperaria menos das pessoas. E iria se decepcionar bem menos das pessoas. A gente precisa aprender a ser pé no chão. Parar com a vida de Alice nos País das Maravilhas. A gente parece que anda com a cabeça achando que tudo é perfeito, todo mundo vai nos abraçar, todo mundo vai... Não, querido, mas você não pode ter uma vida quebrada em seu relacionamento com as pessoas. E isso é importante que a gente se atente aqui. Então, o primeiro passo é fazer o quê, irmãos? Qual é o primeiro passo? Orar. Aí, depois, segundo passo, o que a gente vai fazer? Olha lá. Tome sempre a iniciativa. Pastor, mas a pessoa é que errou. Né, Henrique? A pessoa é que falou mal de mim. A pessoa é que está falando... Toma a iniciativa, irmão. É fácil isso? Não é. Mas, irmãos, o que a nossa carne vai nos levar a tomar como decisão é nunca tomar a iniciativa. A carne fala isso.
primeira coisa que a nossa carne vai gritar é: você vai se rebaixar? Você vai se humilhar? Você vai lá fazer isso? Não faço não. Aí o Espírito de Deus, ele fala assim: mas eu te chamei para isso, vai lá e fala. Vai lá e fala. Aí a luta grande que a gente vive da carne com o Espírito. Mas a gente precisa entender que se eu recebi o ministério da reconciliação e Deus está me falando que eu devo ir, então eu devo ir e fazer o papel de me reconciliar. Então não importa se você ofendeu ou foi ofendido. Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte, vá primeiro a ela. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus lhe deu precedência até mesmo sobre o culto de adoração. Olha lá, Mateus 5, do 23 ao 24. Diz o texto: é assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local de culto, prestes a fazer uma oferta, e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar e oferecer seu culto a Deus. Irmãos, Jesus está falando assim: olha, mais importante do que oferta é uma vida consagrada a Ele. É uma comunhão restaurada. Isso é muito sério, porque quantas vezes a igreja oferece dinheiro, oferece bens, tesouro, mas a vida da comunhão está quebrada. As pessoas não estão em comunhão umas com as outras. Elas sabem que tem coisas que elas estão contra alguém, alguém contra elas, e elas não consertam isso. Irmão, eu só estou pregando a Bíblia. Só a Bíblia. Para nós podermos entender de que nós fomos chamados para seguir a palavra de Deus. Não tem como ficar passando pano nisso. Se a Bíblia está dizendo que primeiro eu tenho que ir lá e consertar, isso é importante. Muito mais importante do que a oferta que eu estou trazendo. É a minha vida no altar, de integridade, de saber que a pessoa do meu lado é meu irmão. E eu devo ter uma vida de comunhão com ele. Diácono Antônio levantou o dedo ali. Leva ele, por gentileza. Bem, pastor, isso aí que aconteceu, e a palavra de Deus está sendo clara quanto a isso, aconteceu aqui nessa igreja há muitos anos atrás. Nós tínhamos aqui um irmão nosso, muito querido, e esse irmão, ele não faz mais parte, ele está na glória com Deus, mas aconteceu isso, através de uma palavra, foi até num estudo bíblico que nós tivemos, né? Foi a respeito de Malaquias 3:10. Ele tomou aquela palavra no coração dele e se ofendeu com aquilo, né? E porque essa palavra se coloca, né? Poderá o homem roubar a Deus. Foi até lido hoje, né? A irmã, ela falou sobre isso hoje aí. Então, ele através dessa palavra, ele ficou profundamente magoado comigo, né? Mas eu não sabia. Mas no dia ele rebateu, mas daquilo foi para o coração e ficou. E aquela coisa remoendo, e ele parou de falar comigo. E os dias se passaram, e os cultos aconteceram, né? Foram meses assim, até que um dia, aqui na portaria, eu já via, pastor, que ele falava com todo mundo. Ele fazia questão até de abraçar um poste, para dizer assim, ó, eu prefiro abraçar um poste do que falar contigo, meu irmão. E aquilo começou a me incomodar, mas antes não me incomodava, porque eu agia dessa forma, de indiferença. Não quer falar, não fala. Mas aí, um dia aqui nessa portaria, nós não tínhamos essa cantina, isso aqui não tinha nada disso aqui ainda. Tinha um corredor, né? Aí, o irmão, ele fez questão de apertar a mão de todo mundo aqui na portaria, e eu olhei para ele, mas ele nem sequer tomou conhecimento da minha presença. Aí voltou aqui para trás, aí Deus falou no meu coração, vai atrás dele agora. Foi assim, pastor, imediato. Eu que já estava, o meu coração já quase endurecendo para essa questão, eu fui atrás do irmão. Ele parado ali atrás, eu fui e bati no ombro dele e falei, meu irmão, preciso falar com o irmão. Me perdoa de qualquer mal que eu fiz ao irmão. Pastor, foi na hora, o irmão só pulou no meu pescoço, me abraçou e chorava igual uma criança. Ele só queria isso.
Olha só como Deus faz. E aí aquilo estava endurecendo o meu coração e o coração do irmão, e o irmão espiritualmente dilacerado. Aí, se eu não tivesse tomado esse posicionamento, o irmão, ele teria, nós dois estaremos mal na situação. E aquele dia, pastor, foi uma coisa tão gostosa, mas tão boa, sabe? Tirou um fardo, uma montanha da alma. A alma fica leve. E nunca mais, pastor, até a morte do irmão, até o falecimento dele, nunca mais houve nenhuma palavra a mais. O nosso relacionamento, naquele momento, ele não foi só restaurado, ele foi fortalecido para a honra e glória do Senhor. Pastor, eu fiquei tão feliz com aquilo, e o irmão também, que nunca mais houve nada que pudesse, houve ali uma sinceridade, tá? Na reconciliação que nós fizemos naquele momento, para a honra e glória do Senhor. Você vê a importância de dar o primeiro passo. O irmão deu o passo e ganhou um agarrão no pescoço de alguém que já queria fazer isso, mas não conseguia dar o passo. Alguém tem que dar o primeiro passo, irmãos, para reconciliação de amizades, de relacionamento, e principalmente isso dentro da igreja. Às vezes tem crente orgulhoso, fala assim, eu não vou lá de jeito nenhum. Se o Espírito Santo quiser, ele toca na pessoa, mas não toca em mim não, porque se tocar em mim eu fico bravo. Não pode. A gente precisa dar mais lugar para o Espírito do que para a nossa carne. E às vezes Deus nos conduz aí e a tomar essa iniciativa. Os amigos de Jó lembraram-no de que, olha isso, ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo, que leva à morte. Jó 5:2. Disseram-lhe também, com a sua raiva, você só está se ferindo. Jó 18:4. Então, quem é que fica na pior? É a própria pessoa, que vive essa angústia, essa amargura. Então, meu irmão, vai e resolve esse negócio. Ora ao Senhor primeiro, conversa com Deus, fala para Deus, fala, Senhor, está acontecendo isso, eu não quero viver minha vida amargurado, me ajuda a tomar uma iniciativa de ir até a pessoa, e depois de orar, vai lá e toma essa iniciativa. Normalmente, o sucesso de uma conferência de paz depende da escolha do momento e do local adequado. Não se reúna se você estiver cansado, apressado ou tiver de ser interrompido. O melhor momento é quando ambos estiverem tranquilos. Porque tem gente também que provoca, né? Fala assim, não, a gente vai resolver agora. Aí pega pelo braço, senta aqui, a gente vai ter que resolver isso agora. A pessoa não quer resolver, né? Não é a hora, irmãos. Não é momento de resolver quando tem gente em volta. Não é momento de tentar resolver quando você está cansado, porque a gente com o corpo cansado, a mente cansada, fala o que não tem que falar, age por impulso, não tem que agir por impulso. Então a melhor coisa é agir no momento certo, em que ambos estiverem tranquilos, porque se a pessoa estiver com a cabeça quente, ela não vai compreender o que você está querendo dizer para ela. Ela vai ficar com aquilo na cabeça dela e vai ser pior do que estava. Ao invés de melhorar o relacionamento, vai ficar pior do que estava o relacionamento. Então é preciso ter consciência do momento certo para fazer essa reconciliação. Terceiro, demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Olha lá, querido. Use mais os ouvidos do que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro levar em consideração os sentimentos das pessoas. Paulo aconselha que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, antes de falar, ouça. Nós somos craque em falar demais. A gente gosta de falar, mas não gosta de ouvir. A gente quer que todo mundo ouça a gente falar, mas não quer ser ouvido por todo mundo. Já falei isso aqui, né? Deus deu uma boca para a gente, tampar mais, e 2 ouvidos para a gente ouvir mais. E, às vezes parece que a nossa boca tem 2 funções, né? De tanto que ela fala. É o quê, irmã? Boca de quê? Boca de balde? Ei, irmã. É porque fala demais. A boca de balde é que é largo, né? É que o balde é largo, aí a boca é grande.
Aí esse negócio vai pegar. Hein? Então, irmão, às vezes a boca é grande, igual a boca de balde, como a irmã falou aqui, que fala muito. Então, tem hora que a gente tem que diminuir essa realidade de falar demais e ouvir mais. A gente precisa aprender a ouvir mais. Seja sincero, querido, você ouve mais ou fala mais? Tu consegue, Jaime? A Bruna fala mais? Tadinha da Bruna, não estou nem vendo ela ali, tadinha. Surgiu ali agora. A Bruna fala mais, tu fala menos? Mas a gente precisa aprender, né, irmãos, a ouvir, a falar também. Não é que você vai ser mudo. Você vai falar, mas falar na hora certa. Quando seu filho, de repente, sua filha, ou alguém chega para você para falar alguma coisa, você já sai atropelando tudo, nem ouve a pessoa. Não, eu sou o dono da razão, eu sei de tudo. Você está errado, você está fazendo coisa errada. Para escutar. Porque é preciso ouvir a história. É preciso se colocar no lugar do outro. É preciso se colocar dentro da realidade que o outro está vivendo. Por exemplo, hoje nós temos alguns jovens e adolescentes aqui. Mas a maioria que está aqui já foi jovem e adolescente. Não é mais. Não é mais. Já foi, irmão. Ó, lá atrás. Agora, você que já foi jovem e adolescente, tem que também se colocar na pele dos jovens e adolescentes. Ai, pastor, não entendo por que esses jovens pensam nisso, por que eles fazem isso, por que eles querem namorar. Irmão, quem aqui já quis namorar quando era jovem? Adolescente? Quê? Montão de gente aqui, ó. Montão de gente, né? Agora tu não quer falar porque tu já está casado, está com filho. Mas quando tu era jovem, queria namorar. Pastor, o que tem de errado em namorar? Namorar fora do tempo, com a pessoa errada, fazendo coisa errada. Mas se for um direcionamento de Deus para o jovem, para o adolescente, Deus vai conduzi-lo, mas você como pai precisa instruí-lo. Não é condená-lo. Não é bater, não é julgar, não é criticar. É se colocar na pele dele. Você já foi. Você já foi isso, ou não? Já, né? Então, o que ele está dizendo para nós aqui é compaixão. O que é compaixão? É se colocar na situação do outro. Antes de falar demais, coloque-se na situação do outro. Ah, pastor, o irmão está viúvo, quer casar. Deixa ele casar, irmão. O que você tem com a vida do irmão que está viúvo? Quer casar com ele? Ué, gente, morreu, né? Quem está vivo continua a vida. Isso que eu falo para a Jéssica. O Senhor chamar ela primeiro, minha vida continua. Não, mas eu oro para Deus não levar ela primeiro, não. Esse ministério é muito desafiador. Mas não é verdade, irmãos? Aí a gente fica se metendo na vida. Não, para, irmãos. Ouve a pessoa, escuta o que ela tem para dizer. Porque a gente fala muito e escuta pouco. E aí a gente cria confronto, conflito, problema e quebra relacionamento. Isso dentro da nossa casa. Quando a gente não para escutar as pessoas dentro do nosso lar. E aí a gente acaba quebrando ali relacionamentos. Quantas vezes alguém chega para você para desabafar alguma coisa e você já vai com 10 pedras em cima da pessoa, para escutar a pessoa. Ela quer ser ouvida, ela quer ser escutada. E a gente precisa aprender a dar atenção àquele que fala. Esse texto ali, que ninguém procura, eu grifei a palavra procure, porque vai dizer para nós assim, olha, o verbo procurar, olha lá, é a tradução do grego skopos, do qual formamos a palavra telescópio e microscópio, significa estar alerta, observar. Então, Paulo está falando assim, ó, esteja atento a isso, não apenas a sua necessidade, mas com muita atenção, use o microscópio, olha com detalhes aquilo que a pessoa precisa também. Não olhe apenas para a sua necessidade, mas olhe que o outro também precisa de algo que é muito importante. Você tem que ter um olhar atencioso para isso. Às vezes, nos nossos relacionamentos, a gente só olha para a gente não olha para o próximo, não olha para quem está perto, não olha para quem está na nossa casa. E aí a gente quebra relacionamentos. Querido, se você entrou nessa noite aqui, falta 2 minutos para acabar esse culto. Eu não vou correr com estudo porque eu não gosto. Eu gosto de encerrar no horário. Mas se você entrou nessa noite aqui com relacionamentos quebrados,
na sua casa, de repente com seu esposo, com seus filhos, com a sua filha, com seus amigos. Comece a rever os conceitos que você tem vivido e conserte esse relacionamento. Porque você não foi chamado para ser alguém que vive destruindo relacionamentos, mas foi chamado para reconciliar relacionamentos para a glória de Deus. Então, concentre-se em seus sentimentos, não nos fatos. Comece pela compaixão, não pela solução do problema. E eu quero parar, então, nesse slide, e semana que vem a gente vai dar continuidade, porque ainda tem mais alguns passos para nós trabalharmos isso aqui. Mas eu quero que hoje você já faça isso. Primeiro, ora. Segundo, tome uma atitude. E terceiro, querido, coloque-se no lugar do outro. Às vezes o outro não quer te machucar, mas às vezes o outro está vivendo um momento da vida dele. E a gente precisa entender isso, quando é uma fase que o outro está passando. Fases são passageiras, não duram para sempre. Amém, irmãos? Agora vamos tomar cuidado com nossos relacionamentos. A começar por nós aqui, você que está em casa, nós que estamos aqui, porque a proposta de Deus para nós, com um propósito, é termos um relacionamento saudável, não é um relacionamento quebrado. Então, se tem quebra de relacionamento, conserta isso para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar nesse momento, 9 horas, eu quero encerrar o culto nesse horário, para que os irmãos amanhã deem continuidade nos seus afazeres, seus dias aí, que nós ainda temos muito o que fazer nessa semana. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, Pai. E eu quero te pedir agora algo muito especial, Senhor. Traz à nossa memória. Se existe alguém, Senhor, alguém, que nós precisamos consertar o nosso relacionamento. Talvez esse alguém é alguém tão perto de nós, e nós não nos importamos como deveríamos nos importar com essa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, que haja nessa noite restauração de relacionamentos nesse lugar. Que haja restauração de propósito nessa noite. Se o propósito do Senhor para a igreja é que a igreja vive em comunhão, que haja comunhão na igreja para a glória de Deus. Que haja comunhão na nossa casa, Senhor. Se nós não estamos sabendo nos relacionar dentro do nosso lar, Senhor, restaura relacionamento nos lares agora em nome de Jesus, a começar por cada um de nós aqui nesse lugar. Pai, nós não queremos que o inimigo prevaleça, quebrando o propósito do Senhor na nossa vida. Pai, se o teu propósito para a igreja é que ela viva em comunhão, que haja comunhão em nome de Jesus, que haja restauração, que os nossos corações possam se aquecer agora, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada nessa noite, nesse lugar, e que nós possamos, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração, e que ao voltarmos na próxima semana, já voltemos com novas experiências para compartilhar, sem mesmo encerrar o estudo de hoje, que já haja experiência de restauração em vidas aqui nesse lugar. Nós te pedimos isso pela Igreja Batista Parque Sueli. Senhor, não permita que o diabo atrapalhe a comunhão dessa igreja. Que toda obra do inferno que quer tentar destruir a comunhão da tua igreja caia por terra agora em nome de Jesus. E que Parque Sueli continue avançando e sendo a igreja que quer seguir a palavra do dono da igreja. Nós te pedimos isso nessa noite. E agora, Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a consolação do doce Espírito Santo permaneça conosco nesse lugar, nos incomodando, nos instruindo e nos ensinando como devemos viver a nossa vida. É a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, querido, sua vida, você aqui, você em casa, que o Senhor continue falando no seu coração.